tirado uma nota igual a esta que eu vou dizer, tirou nota 8 na redação que eu corrigi. Eu corrigi linha por linha, comentando tal, e ela ansiosa querendo saber a nota. Eu disse: Carla, a sua nota é 8. Professor, tem certeza que tem? Mas professor, eu digo, você evoluiu, Carla, você melhorou o seu desempenho. Em que, professor? Na coesão textual, o seu vocabulário melhorou, você não fugiu ao tema proposto, a sua letra está melhorando. Então, vou lhe dar nota 8. Ela, professor, eu nunca tirei um 8 na minha vida. Depois você tirou agora. Olha. Então, assim, isso tem um valor fantástico, entendeu? Tanto para a gente que ensina, quanto para a pessoa que está aprendendo. Claro, claro. Até para ela ficar mais motivada, né? Certeza. Sabendo que existe evolução. A palavra motivação, só aproveitando aqui, eu Sim, gosto sim, muito sim. da etimologia, né? Você deve Sim. saber disso. A palavra motivação ela é formada por dois elementos: motivo e ação. Às vezes as pessoas têm motivo para fazer uma coisa certa, mas elas não agem. E às vezes as pessoas agem, mas agem sem motivo. Então é muito importante você ter motivo para fazer as coisas certas. Sim. E você fazer as coisas certas porque você tem motivo. Daí o nome motivação. Entendi. Então a motivação não é uma coisa simplesmente de impulso. Ela tem que ter uma história, um planejamento. Né? Tem que ter muito uma importante. necessidadezinha, uma necessidade básica para que você execute, né? Ter o seu salto. Né? Importante. Professor, uma dúvida aqui. O que você diria para os profissionais? Estou falando profissional ainda porque eu acho que é interessante. Por exemplo, o Rickson, que está aqui, né? Sim. Ele diz para mim, eu não falo, eu não gosto de falar, ele tem uma dificuldade em se comunicar com outras pessoas. Nosso trabalho ele exige uma comunicação direta, assim, tipo, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que me comunicar até para dirigir o cliente, né? Eu vou fazer um vídeo, um filme, eu preciso dirigir e preciso explicar algumas coisas. Sim. Qual o conselho que você daria para ele ou para profissionais dessa área que tem essa mesma dificuldade de comunicação? Existe algum exercício ou algum curso, alguma coisa que você acha, se você fizer por esse caminho, eu acho que você vai evoluir. O que você tem a dizer para esse rapaz? É o seguinte, primeiro vamos entender a palavra comunicação, né? A comunicação é uma ação comum, certo? Uma ação comum. E para ser comum, o outro tem que nos entender. Então é muito importante saber qual é a linguagem que eu preciso utilizar, que seja adequada para que o outro entenda. Então daí o nome comunicação, ação comum entre quem fala e quem ouve. Com relação ao que fazer, é importante você profissional, você que lida com pessoas e que precisa trocar ideias com essa pessoa, com essas pessoas, você verifique a importância que haverá, né, e que há em você conseguir fazer com que ele haja, com que ele tenha uma resposta ao que você quer, né, a partir de alguma coisa que você disse a essa pessoa. Então, por exemplo, num quartel, por exemplo, na vida militar, os comandos são assim quase que mecânicos. Perfeito. Né? Quando o oficial, quando o sargento, quando alguém diz ordinário marche, ai daquele que não marchar. Não é verdade? É verdade. Todos têm que marchar. E mais, tem que marchar no mesmo ritmo, na mesma cadência, no mesmo compasso. Exatamente. Tem que fazer aquele movimento porque é uma ordem de comando. Né? Da mesma forma, quando diz alto, todos param. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós vivemos ligados a comandos. E existe um comando muito importante dentro de nós, né, que é evolua, cresça, né, desenvolva-se, faça a sua parte, não espere cair do céu. Né? Então, assim, no momento em que você faz alguma coisa, você pode observar, você faz alguma coisa em seu benefício, incontestavelmente, não é só você que se beneficia. Todas as vezes em que você fez, Arley, alguma coisa boa para você, você sabe disso, as pessoas que convivem com você, próximas ou distantes, se beneficiaram. E eu sou testemunha disso, tá certo? Como seu amigo, sei que
quando você se beneficia, você quer beneficiar outras pessoas. Verdade. Então, isso é importante. Na educação, isso é um gatilho, usando o termo que você usou há pouco, é um gatilho assim maravilhoso. Então, no momento em que você diz para alguém que esse alguém deve melhorar e esse alguém melhora, as pessoas que estão no entorno dela também melhoram e você, por ter contribuído também. Verdade. Então, é maravilhoso poder se entregar, né, aos comandos da educação, porque a educação transforma vidas, né, efetivamente. Tá vendo, Ricos? Já aí, hein? Professor, uma curiosidade, você que está dentro efetivamente da educação, essa questão da pandemia, você disse que não houve mudanças, mas o Enem desse ano, por exemplo, houveram algumas adequações para o Enem, né? Para ele acontecer devido à pandemia. Como é que foi, assim, como é que você que participou, o que você poderia dizer para nós que não estávamos dentro desse círculo? Como é que foi o Enem? Como é que se deu? Houve mudanças necessárias, né? Porque a vida ela é repleta de adaptações, né? O que é que aconteceu? O Enem tinha uma proposta, né, até 2019, e a proposta não incluía o que acontece hoje, né? Hoje, quando se fala em Enem, já se pensa nas formas diferentes com que o Enem pode ser oferecido para quem for participar dele. Então, assim, por exemplo, neste último ano agora, né, nós vimos que houve várias provas, né? A prova tal época, prova tal momento, porque tinha que se adaptar a uma realidade que é nova para todo mundo. E o Enem é o maior concurso, né, do Brasil, né? São milhões de alunos que fazem. Então, não é um concurso para 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. É um concurso para 4, 5 milhões de pessoas. Até já houve mais em outros tempos. Então, o Enem ele trouxe para o Ministério da Educação, para o Brasil, né, um desafio. Sim. Que era não só para os alunos que teriam que se adequar a essa situação, quanto aos professores, né? Nós nos desdobramos, né? Eu trabalho em algumas situações em que eu preciso usar a ferramenta do computador, né? Sim, sim. Das aulas remotas, e era interessante como a cada semana nós tínhamos que nos reinventar, né? Eu ficava procurando, porque no Enem são vários, a minha disciplina no Enem chama-se linguagens. Não é só língua portuguesa. Linguagens, então assim, a linguagem em forma de dança, a linguagem em forma de educação física, a linguagem em forma de sinais, a linguagem em forma de tudo. Sim. Então, todas as formas de linguagem. Então, eu tinha e tenho e terei, né, que estar sempre em dia com essa realidade, essa multiplicidade de informações, para que quando o aluno estiver vendo a minha aula, digamos, no sistema online, né, no sistema virtual, que ele diga, puxa vida, eu ainda não tinha percebido isso. Então, eu passei a mostrar para ele, nos meus slides das minhas aulas, né, o porquê de, por exemplo, o frevo ser uma característica do carnaval pernambucano, né? O porquê do axé na Bahia, o porquê, enfim, de ter essa influência. Tudo é uma questão cultural. Correto. Então, assim, eu tive que fazer pesquisas e tenho que fazer pesquisas e terei que fazer pesquisas, estudar cada vez mais para que o aluno tenha e receba de minha parte, da parte dos meus colegas, como certamente também fazem, um aprimoramento. Então não era e nem é e nem será uma aula qualquer. Tem que ser uma aula bem elaborada, pensada na realidade do aluno, certo? Para que ele veja nessa vertente esse tipo de alcance. Projetada, né? Uma aula projetada para aquele momento. Bem pensada. Professor, uma pergunta, uma curiosidade, que assim, eu estou longe do Enem, eu acho que nem quando eu nem tinha mais Enem, o Enem é mais recente do que a minha época. Mas eu tive uma curiosidade agora você falando sobre regiões, né? Sim.
O Enem é uma prova única para o Brasil, ou ele é regionalizado? Não, é geral. Então, assim, os temas do Enem precisam ser temas subjetivos, para que todo mundo compreenda? Todo mundo não pode ser algo assim, tipo do Rio, de São Paulo? Não. Okay. Não. Por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul, né, um gaúcho, ele precisa conhecer a cultura do Nordeste. Sim. A pessoa do Nordeste precisa conhecer a cultura do Centro-Oeste, precisa conhecer o Brasil. Então é um nacional. É nacional, é o exame nacional do ensino médio. Então não é uma coisa particularizada. Entendi. Certo? Mas já houve, assim, eu estou questionando porque agora eu fiquei curioso. Sim. Por exemplo, alguma questão do Enem que tenha sido mais regionalizada e que houve problema? Sim. Acontece isso? Acontece primeiro porque há aquela coisa de as pessoas quererem recortar a educação, né? Sim. A educação ela não é recortada. A certa educação ela é um manto grande, né? As pessoas podem até fazer esse manto com retalhos, né? Claro que pode, né? Sim. Pega um retalho do Nordeste, um retalho do Norte, um retalho do Sul. Mas vira um conjunto, e né? junto vira uma colcha, né? Mas é importante que quem estude tenha essa noção globalizante, né? Sim. No sentido mais amplo da palavra, para que o conhecimento não seja uma coisa somente de um grupinho ou de uma regiãozinha, não. A educação ela é muito mais do que isso. Então, quando você lida com a educação e você percebe que esse assunto, esse tema, né, ele engole, a educação ela engole todas as outras vertentes. Por exemplo, não se concebe uma pessoa educada, na verdadeira acepção da palavra, sim, ela não buscar saúde. Entende? Sim, uma pessoa educada, ela busca saúde. Uma pessoa educada procura moradia de boa qualidade. Uma pessoa educada procura transporte de boa qualidade. Uma pessoa educada, ela procura viver com boa qualidade. Porque a educação, ela provoca essa necessidade. Eu não sei você que está me assistindo, você já percebeu que quando uma pessoa começa a crescer dentro da educação, ela começa a ficar mais exigente. Já percebeu isso? Ela quer falar melhor, ela quer corrigir as pessoas dentro de casa, ela procura se vestir melhor porque ela sente que ela é um retrato daquilo que ela conquistou. Ela quer morar melhor, ela quer viver melhor, porque a educação promove essa melhoria. Então é nesse sentido que eu bato na tecla de que você que investe em educação, você se melhora, você melhora o mundo, tá certo? Então, a partir da sua busca em querer ser melhor, ler bons livros, ver bons filmes, né? Andar com pessoas que promovam o seu crescimento, você percebe que o mundo começa a melhorar em torno de você. O seu filho, sua filha, né? Os seus vizinhos começam a ver em você uma referência. E o mundo melhora a partir da educação. É verdade. É essa a conquista maravilhosa. Perfeito, professor. Professor, vamos falar de um outro assunto aqui. Vamos lá. Que é sobre os seus livros, né? Você é um escritor fantástico aí. Obrigado. Que eu já inclusive já editei alguns livros seus, sim, né? Sim, com certeza. Mas aí fala um pouquinho que além da parte específica da língua portuguesa, que é a gramática, a gente vai falar sobre ela, mas você também é poeta, né? Você também escreve poesias. Verdade. Como é que chegou essa questão da poesia? Veio nesse mesmo âmbito que você falou, quando a educação, quando você começa a navegar na educação, você começa a querer buscar mais, né? Vai atraindo. Então, você acha que isso aconteceu com você? Essa questão de escrever poesia, de outras vertentes que também estão dentro da educação, sim, chegaram nesse sentido de você querer sempre buscar mais? Desse jeito. Eu gosto sempre de valorizar a influência da família, sabe? E eu tenho assim a grata satisfação de poder dizer isso aos meus irmãos, né? Eu tenho 7 irmãos e a minha família assim ela tem um papel muito importante nesse processo. E há um dos meus irmãos, dois, né? Eu ia citar, mas há 2 irmãos meus, um que era mais próximo a mim no campo da cultura e outro no campo do esporte, né? Eu tive um irmão
jogador de futebol, né? E ele hoje conta as suas glórias do futebol. É meu irmão Walter, tá certo? E esse meu irmão, ele me ajudou na parte esportiva. Então, essa minha dedicação ao esporte que eu tenho até hoje, eu gosto de fazer uso do esporte como uma forma de melhorar a vida. E eu tenho outro irmão que foi quem me incentivou também na questão cultural, né? Correto. No cultural que eu me refiro à busca, por exemplo, de assistir a filmes interessantes, de me levar para assistir a peças de teatro, a apresentações de poesia. E eu lembro, coisa recente, eu tinha 7 anos de idade, né? Então coisa bem recente. Sim, sim. Certo? Esse meu irmão, né, o Brando, né, mora em Recife há muitos anos. Brando é o nome dele, professor? Hildebrando, né? Aí a gente chama de Brando, né? Carinhosamente Brando. E ele é bem brando mesmo, é gente fina demais. Ele me levava para esses eventos, né? Sim. Ah, Silvinho, vamos assistir, né? Vamos assistir, né? Vamos assistir a uma peça teatral, enfim, levava. E eu lembro que uma das vezes eu fui assistir a um evento no Palácio dos Esportes, né? Quem é de Natal sabe, Palácio dos Esportes era e é ainda hoje um lugar assim que se concentram pessoas que na época assim havia muitos concursos, muitos eventos. E eu assisti lá, né, com ele a um evento de poesia. Eu tinha 7 anos e eu lembro que num dado momento ele me deu um susto. ele segurou assim um pouco meu ombro e disse: agora é a sua vez de recitar uma poesia. Aí eu, muito tímido, me segurei nele e disse: não, eu não vim aqui para isso, né? Mas assim foi assim uma espécie de incentivo que ele estava dizendo: olha, qualquer dia é você quem vai estar ali tendo que recitar. Entendi. Resultado: isso foi aos 7 anos, né? Os tempos foram passando e esse meu outro irmão, né? Meu irmão mais velho, o Walter, ele escreve poesias até hoje. Sim. E eu fui ficando curioso, né? Ficando curioso, comecei a ver os poemas do meu irmão, que ele escrevia para as namoradas dele, né? E ele disse: sabe de uma coisa, eu vou começar a escrever também. E a partir daí começou